Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana. Talvez eu não esteja falando muito alto nesse vídeo, vou fazer o máximo que eu conseguir na edição para poder aumentar o volume e vocês não perceberem tanto. Mas estou gravando este vídeo quando dá, que no caso de alguém que está cuidando de um recém-nascido é na madrugada. Então não posso gritar muito alto nem falar com muita energia, senão vou acabar atrapalhando outras pessoas e não é a minha intenção. Hoje vim contar pra vocês o meu relato de parto, que foi assim, melhor do que eu imaginava, mas pra começar essa história eu preciso voltar um pouco a fita. No finalzinho da semana 38, nós fomos na nossa última consulta com o obstetra e era aniversário do meu excelentíssimo, inclusive do Rodrigo, no dia 14 de novembro. E o obstetra falou que caso o trabalho não iniciasse naturalmente, a gente podia tentar induzir descolando a membrana da bolsa para que o trabalho de parto começasse. Porque eu já tava com 3 centímetros de dilatação e já tava tendo umas contrações assim espaçadas, doloridas, mas muito irregulares para começar algum trabalho. Mas assim, meu corpo já tava dizendo assim: se prepara. Se prepara pra quê? Se prepara. Então a gente teve essa conversa aí na última consulta, que foi no dia 14. E nesse mesmo dia a gente fez um monte de coisa, teve essa consulta, trabalhou, a gente comemorou o aniversário do Rodrigo. De noite a gente tava numa pizzaria que também tinha sushi, tinha um monte de comida legal. E as motos passando de madrugada aqui, gente, que loucura. Mas tá. A gente comeu, se divertiu, riu, tudo mais. Eu tava bem cansada, porque, assim, finaleira da gestação é uma loucura, são várias dores, é muito desconforto, assim, físico. Por mais que seja uma alegria muito grande, ainda assim demanda bastante da gente. Assim como a outra fase que chegou agora, né? Mas enfim, chegamos em casa dessa janta e eu tava com umas contrações, assim, espaçadas, sem ritmo, mas com dor. E meio próximas, assim, acho que de 15 em 15 minutos eu tava tendo alguma contração, ou de 15, depois 20, depois 10, sabe? Algo bem irregular, que não é trabalho de parto ainda, mas é parte dos pródromos, que é um pré-trabalho de parto. O corpo tá dizendo que tá chegando a hora, basicamente. E nós ficamos cronometrando, vendo essas contrações até umas 2 da manhã, em que elas se acalmaram. A gente até ficou meio preocupada, assim, de ter passado o dia inteiro em função e não ter descansado, porque a gente sabe que o trabalho de parto natural, principalmente, ele tem cerca de 14 horas de trabalho ativo, em média. Pode durar mais, pode durar menos, mas assim, o nome ser trabalho de parto não é nenhuma ironia do destino, é porque é bem trabalhoso. Então a gente ficou assim, meu Deus, imagina se começa agora e a gente nem descansou. Mas enfim, se começasse também a gente tava pronto ali, as malas estavam prontas, tudo certo. Não começou, conseguimos descansar. E aí nas 9 da manhã do outro dia, eu senti um molhado assim, quando eu acordei, que eu pensei assim, pode ser a bolsa. Só que era bem pouquinho. Aí eu cheirei pra ver se tinha cheiro de xixi. Não tinha cheiro de nada, assim. E aí eu dei uns 3 passos da cama, fui em direção ao banheiro pra fazer xixi. E caiu mais líquido e um pouco de tampão mucoso, que é um outro indício de que o parto está próximo. E aí eu já tava com contrações dolorosas também. Eu dei esses 3 passos, só que aí eu voltei e acordei o Rodrigo. Aí eu, olha amor, acho que eu tô em trabalho de parto, porque acabou de sair bolsa aqui. Não foi o rompimento completo dela, ela rompeu parcial. E aí eu avisei ele ligou pro nosso médico, pra nossa doula. E, enfim, tava tudo esquematizado já tava tudo certo. A gente já sabia que tu não precisa ir correndo, que nem se mostra nos filmes, mas também, né, tem que ter uma certa agilidade também pra não nascer a criança no caminho, assim. Enfim, formava alguma coisa pra levar, lembrava de alguma coisa que tinha que levar pro hospital, tinha outra contração. Então, eu acabei esquecendo de um monte de coisa, mas deu tudo certo. Choramos, nos emocionamos bastante, a gente conseguiu curtir bastante a gestação, por mais que tenham tido momentos difíceis. É muito desafio, muitas inseguranças, é uma pilha de emoções, assim.
O emocional, ele é bem cobrado, assim como o físico, assim como o financeiro. Então, são várias novas questões para se administrar, junto com as que tu já tinha antes da gravidez. Então, é uma loucurada, mas vale muito a pena. Então, chegando no hospital, a gente, enfim, fez o cadastro ali, falou com a recepção, a gente já era conhecido do pessoal ali, porque a gente fazia o MAP semanalmente para acompanhar, ver se o Francisco estava bem, ver se estava tudo certo. E tava sempre tudo certo. Passei pela triagem. Na triagem, ela me fez ali algumas perguntas do pré-natal e tudo mais, como é que eu tava. Aí eu respondi uma pergunta e tinha uma contração. Aí, que bom que tem uma consideração, né? Uma empatia, um atendimento humano pra esperar a contração pra poder continuar as perguntas. Porque não tem como, assim, quando tu tá tendo a dor ali, é meio difícil de se comunicar com o resto do mundo. Mas aí eu ainda tava tendo essa questão do intervalo, conversava, respondia as perguntas ali, depois tinha uma contração, ele tinha que concentrar um pouquinho, sim, parar um pouco e depois voltava. Daí eu passei para uma sala de avaliação da médica. Ela fez o exame de toque, que inclusive é muito desagradável. Assim, nesse momento o nível de desagradável estava parecido com o de uma contração, para ter uma noção. E a contração, ela não é muito bacana, assim, sabe? Não é muito fofa. Mas enfim, ela fez o exame de toque. Eu já tava com 6 centímetros de dilatação. E até eu tava meio assim, de talvez estar indo muito cedo pro hospital, por ter contrações não tão próximas ainda. O pessoal às vezes vai com 9 centímetros de dilatação, etc. Mas a gente queria ir com uma margem assim pra poder ir tranquilo. E o exame de toque tu só consegue fazer com um profissional, enfermeira obstétrica ou médico, então não dá pra fazer em casa. No que a moça fez o exame de toque, escorreu mais bolsa, porque, como eu tinha comentado, ela não rompeu completamente, ela estourou e foi saindo aos poucos. O que, pelo que eu li, é até bom, porque meio que amortece a ida do bebê pelo colo uterino e pelo canal vaginal. Fomos pra nossa sala de parto, a nossa doula tava me mostrando ali os equipamentos que nós tínhamos. O hospital que a gente foi tinha bastante coisa. Tinha é tipo uma bola de pilates. Tinha bola de pilates, mas tinha uma outra que era a bola meio feijão, assim, que ela é em formato de feijãozinho. E ela me ajudou muito no início do trabalho de parto. Ela foi minha companheira ali, ela e os pentes de madeira, pra alívio da dor não farmacológico, né? Aí ela decorou a sala com mensagens, assim. Uma que me impactou bastante, que me ajudou muito, foi a dor não dura pra sempre. O que dura pra sempre é a nossa família. Enfim, o que eu vou dizer, né? Essa frase ajuda muito nesses momentos em que a gente tá... Eu tava morrendo de medo, tava insegura e tal. Por mais que eu tivesse estudado, eu tava entrando num momento ali, num campo de batalha do parto, em que a gente não sabe como é que vai ser. A gente não sabe se vai ser demorado, a gente não sabe se vai ter o fim que a gente deseja, né? No plano de parto, eu lembro que a gente preencheu ali em caso de falecimento do bebê, essas coisas assim. E é aquilo que a gente não quer pensar, a gente não quer que aconteça com ninguém, mas é algo que, enfim, a gente acaba pensando porque é uma possibilidade, quando a gente tá vivo, de acontecer algo que a gente não esperava. Então, que a gente não deseja. Então, esse medo, toda essa insegurança é normal do momento, que tem muita coisa que a gente não consegue controlar. E aí tem que jogar pro universo, pra Deus, pra quem acredita em Deus. E eu acredito muito, e foi algo que me ajudou muito nesse momento. A nossa doula também decorou o quarto com algumas luzes, assim. A gente colocou caixa de som com uma playlist que eu escolhi pro nosso parto. Eu até tava meio assim se eu ia querer escutar as músicas, mas deu tudo certo. E nesse momento da sala de parto, eu ainda conseguia conversar. A gente tava tendo um intervalo de uns 3 minutos entre uma contração e outra. E tava tendo uma duração de 30 e poucos segundos enquanto a gente tava na triagem, e depois passou para 40 e poucos segundos de dor, de contração. E foi escalando, assim, sabe? Nessa fase a dor já tinha passado da dor de uma cólica, por exemplo, e tava intensa a coisa, mas assim que passava eu conseguia voltar a conversar e tal, até fazer piada, rir, etc. neste momento. E até aí, os pentes de madeira que a doula também trouxe e ficar assim escorada assim no Rodrigo atrás de mim,
me ajudava muito. Ele fazia massagem, ela fazia massagem, eles revezavam pra aliviar um pouco aquela dor, né? Mas começou a chegar um momento em que a dor batia e ia diminuindo o intervalo entre cada uma. E assim, o trabalho de parto ele tem fases e é interessante conhecer elas, mas durante o trabalho e até antes disso, tu sabe que não tem bem um momento certinho em que tu fala assim, agora tá na fase tal, agora tá na fase Y. É pra ti, essas fases são pra te ter uma ideia, mas quando tá acontecendo, tu não sabe se tá perto do fim, se tá só começando, se vai aumentar muito a dor. E a dor só aumentava. E eu comecei a entrar em desespero, gente. A gente tentou ir pro chuveiro, porque eu, por exemplo, sempre me aliviei muito das dores de cólica e coisas assim, com calor, com água quente. Só que lá no hospital o box era muito pequeno e a gente até se alocou ali e tal, tentou. Só que me deu uma aflição que só cabia eu no box e eu tava numa situação ali vulnerável, né? Que o trabalho de parto ele nos deixa totalmente vulneráveis. Em que eu fiquei desesperada de, sei lá, precisar de ajuda, precisar de um médico, alguma coisa, e a pessoa não conseguia entrar. Então eu nem conseguia aproveitar o calor ali, não tava dando. Fora que a sala de trabalho de parto, que dava pra esse banheiro com o box, ela tava com o ar ligado no frio. E eu estava tomando banho quente. Aí entrava um vento, assim, frio, que não tava legal, sabe? Até pra sair era muito difícil, porque eu tava ali na dor e não tava tendo muito intervalo entre uma e outra. E aí eu tava nesse desespero, assim, e até pra sair dessa posição foi difícil. Aí eu fiquei assim, nossa, que bom que eu saí nesse momento, porque depois piorou. E aí como é que sai, sabe? Então foi uma boa ideia ter saído, ter tentado, porque podia ter ajudado, mas eu me senti assim, me senti nervosa de talvez precisar de ajuda e não facilitar ali o lugar que eu tava. Então saí dali. Aí tentei voltar pro negócio que parecia um feijão, só que nesse momento os pentes já não estavam fazendo nada. As massagens também, que estavam maravilhosas, estavam ajudando um monte no início. Nesse nível de dor, elas já não faziam nada. Eu dei a gritar e vocalizar e chorei bastante também. Eu não imaginava que eu ia chorar no trabalho de parto, mas assim, o desespero é tão grande. E a emoção é tão grande também que tu acaba chorando. Não tem como saber como tu vai reagir nesse momento. Nós tentamos também, eu tentei subir na maca pra tentar ficar deitada, né, pra ver se descansava entre uma contração e outra. E misericórdia, foi a pior posição possível, assim, parecia que tinha espinho na maca, sabe? Não sei explicar, tipo, a dor que tava horrível ficou umas 2 vezes pior por estar deitada. Não ajudou em nada, assim. Não conseguia ficar ali, mas também sair dali com dor era muito difícil. É muito complicado, eu vou falar muitas vezes nesse vídeo, mas é muito complicado tu sair de uma posição para outra no trabalho de parto pela dor que tem, porque é paralisante, desesperadora. Não tô tentando apavorar ninguém, mas é que na hora é isso. E quando tu tá ali na dor, tu perde um pouco a noção de tempo que tu tá naquela situação. Então bate um desespero, e aí, como eu tava tentando várias posições, vários lugares, tentei o chuveiro, que eu achei que ia me ajudar horrores, não ajudou nada. Tava me desesperando por não conseguir encontrar algo que ajudasse. Então foi bem complicado lidar com essa parte física, mas muito mais com o mental nessa hora. Porque aí, nessa fase, eu comecei a ter uns pensamentos assim de ai, se eu morro aqui, ai, se der alguma coisa errada, ai, se o bebê fica preso, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Eu fiquei com uns pensamentos muito complicados nessa hora. Só que em todos os momentos eu tinha ali as mãos do Rodrigo e da Marina do meu lado. A Marina sempre me lembrando de respirar. A Marina é nossa doula. Não cheguei a comentar antes, mas enfim. Ela é fisioterapeuta e doula. E ela sempre me lembrando de respirar, reforçando que tava tudo certo. Teve uma hora que, no desespero, eu falei assim, eu não sei mais o que fazer.
E aí ela, tu já tá fazendo tudo que tu tem que fazer, sabe? E tá indo muito bem. E o Rodrigo também do meu lado ali, fazendo as massagens, acompanhando, participando desse momento. Foi muito importante, assim. E algo que me ajudou muito quando tava nessa fase de desespero foi que nasceu um bebê numa sala do lado, assim. E aí eu escutei o choro. E aquele choro, assim, me lembrou por que eu tava ali. Porque como a dor foi acelerando, foi escalando, 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 e eu nunca tinha, não imaginava como é que era. Quando tu vê os relatos, tu até tem uma percepção, mas nada é como tu passar, o teu corpo passar por aquilo, sabe? Então, foi intenso e nessa fase estava muito, muito difícil, só que esse choro, esse bebê, ele me ajudou demais. E aí eu lembrei do meu bebê, que eu lembrei por que eu tava ali, por que eu tava fazendo aquele esforço. Ainda nesse desespero, escorada assim no Rodrigo, eu lembro que eu ia pra trás, pra frente, tentava mudar um pouco, variar um pouco a posição, que no início ajudava muito isso também. Mas parecia que doía horrores parada, doía mais ainda pra trás e doía muito mais indo pra frente. Então tava caótico. No meio dessa dor, que tava horrível, me deu uma vontade, assim, de empurrar muito forte. E aí eu tava muito na dúvida, assim, se eu empurrava ou não. Porque eu ficava assim, ai, não é bom empurrar antes da hora, porque pode dar laceração, pode dar um monte de problema. O ideal é empurrar sempre que teu corpo te diz pra empurrar. Só que aí, claro, agora fica muito claro assim, poxa, o corpo tava pedindo pra empurrar, empurra. Mas na hora que tu tá com dor, tu não pensa tão claramente. Então eu fiquei assim, será que eu empurro? Será que eu empurro? Aí empurrei, porque deu muita vontade de empurrar, empurrei. E nisso me deu uma vontade muito grande de ficar de 4 apoios. E nossa, vocês não têm noção. A Marina conseguiu umas toalhas, assim, organizou ali pra eu poder mudar de posição de novo. Gente, foi o ápice da dor. Foi o momento mais desafiador, física, emocional e mental. E essa posição me ajudou a me encontrar de volta. Porque a sensação que eu tive foi que a cada contração, a cada dor, eu ia me perdendo de mim. Eu ia me perdendo da minha mente, do meu centro, do meu corpo. E eu não conseguia me achar, assim, parecia que eu tava perdida mesmo. E nessa posição foi como se eu tivesse remado de volta pra mim. E isso me deu uma força, eu encontrei uma força dentro de mim tão grande, mas tão grande, que eu consegui falar. E aí eu consegui falar mais alto do que aquelas vozes da minha cabeça que estavam falando coisas bem complicadas de eu morrer, de morrer meu filho e tal. Essas inseguranças, esses medos que estavam vindo. E aí eu agradeci a Deus. Nesse momento eu senti a cabeça do meu filho vindo, assim. E nossa, isso deu mais força ainda, mais esperança ainda. E aí eu me entreguei, assim. Eu tava apoiada, assim, numa bola de pilates e, enfim, com os 4 apoios ali. Fazia os movimentos com os pés, porque ajuda a abrir o nosso assoalho aqui e ajuda o bebê a passar. Aí eu comecei assim, obrigada, 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 Deus. Aí agradeci, acho que Deus e ao meu filho, sim. E aí eu falei com ele, com o meu filho, assim, pode vir, vem, tal, algo nesse sentido. E, assim, não deu, sei lá. Pra mim a percepção de tempo tava muito confusa, mas depois a Dola me falou que deu uns 15 minutos disso, de eu falar que eu amava ele, que ele podia vir, e de agradecer, assim, e ele nasceu. Eu senti o tal do círculo de fogo que tanto falam, eu senti direitinho, assim, parecia que eu me senti, sabe o quê? Aquele sistema de boliche, que a bola vai e circula assim no negócio. Eu sentia que tinha uma bola de boliche no meu canal vaginal, e que vinha e voltava, vinha e voltava. E eu fui, quando eu senti a cabeça, assim, vindo e voltando, eu lembrei das aulas de educação perinatal e que nesse momento tem que ter calma, porque
quando machuca e tudo mais, é porque tu te desespera, quer fazer com pressa um trabalho que não é feito com pressa, gente. Não combina uma coisa com a outra. Então, eu esperava a contração vir pra fazer a força, e é a força de cocô mesmo. Impressionante, eu não acreditava nisso, achava que o pessoal tava viajando, zoando com a nossa cara, e no fim é isso mesmo. Fazia a força, aí eu via que a contração parava, eu segurava a minha bola, aguardava a próxima. E aí eu sentia que ia amolecendo assim, sabe? Ia vindo a cabeça dele e voltando, vinha, voltava, e vinha cada vez mais. E nisso eu tava mas tão concentrada no que eu tava fazendo ali em mim, que nem falei pra ninguém assim, ai, tá chegando, tá nascendo, não sei o quê. E pra eles que estavam de fora, como eu tava gritando menos que nos outros momentos, dava a entender que assim, ai, tá parado aqui, tá? Não vai acontecer nada agora, não vai nascer agora. E quando viu, nasceu a criança, tava a cabeça pra fora. E nasceu de olho aberto, coisa mais linda, assim, o Rodrigo me comentou, não tinha como ver ali atrás de mim, mas foi muito especial. O Rodrigo que pegou ele quando ele saiu, e aí a Dola foi atrás da equipe médica, e entrou muita gente, assim, ao mesmo tempo na sala pra ajudar ali. Ele tava com o cordão, parecia uma bolsa, assim, tava embaixo do braço, assim, aí eles tiraram e tal. A gente aguardou terminar de pulsar. Ele já veio direto pro meu colo, assim, eu fiz os movimentos que pedem pra fazer, que é dar uma massageada, assim, nas costas do bebê quando ele nasce, pra que ele reaja. E no fim ele já tava reagindo, nem precisou muito disso, mas foi muito emocionante, foi muito importante. E é lindo, assim, poder contar essa história com uma alegria, assim, de saber que foi difícil, doeu pra caramba, mas não teve sofrimento. Eu não sofri em nenhum momento. Eu tive meus momentos de desespero, mas eu não sofri. Tava ali o meu excelentíssimo, tava a Doula, tava num ambiente agradável, consegui parir em paz, que é uma bênção num país que, por enquanto, não sei, assim, o que acontece, de algo que é tão importante, que é o nascimento, e que acontece há tanto tempo na humanidade, ser tão maltratado, assim, não faz o menor sentido na minha cabeça. Mas enfim, isso fica de tema em aberto aí pra gente conversar. Já entreguei, assim, pra moça, pra eu poder me levantar e ir pra maca, pra fazerem os meus pontos, porque eu tive uma laceração de grau 2. Nosso trabalho de parto durou 7 horas, o que é algo bom. Assim, o pessoal falou assim, nossa, foi muito rápido para primeiro filho, assim. Foi sensacional. É engraçado, eu falei que em vários momentos, assim, ai, foi muito dolorido, foi muito difícil, não sei o quê, mas foi sensacional. É bizarro, assim, só vivendo pra te entender, assim, pra te sentir essa força, pra te sentir essa alegria de conseguir, porque a gente acha que não vai conseguir, tanto antes do parto quanto durante, e depois quando tá voltando assim pra terra tu fica, fui eu que fiz isso, eu consegui. É impressionante. Aí a importância de trazer esse relato, eu tava bem empolgada pra trazer ele, porque eu sei o medo que eu senti, eu sei o medo que a gente sente nessas situações em que nos desafiam em tantos âmbitos diferentes. E é bom ver alguma história que não seja de sofrimento, porque existem muitas histórias de sofrimento. E elas nos travam, o medo nos trava de buscar mais informações, de ver por que deu problema, por que não deu. Também pegar a questão de ter uma parte que depois que a gente estuda, trabalha, exercita, faz tudo que tá no nosso alcance de modo prático para que as coisas aconteçam como a gente quer, que o parto aconteça como a gente quer. Também tem a parte da fé, que complementa isso, que é de pedir para Deus, ou para seja qual for a entidade que a pessoa acredite, para que aquilo aconteça, para que aquilo seja feito da melhor forma. E para mim funcionou muito. Eu estudei bastante, fiz exercícios durante a gestação inteira e rebolava naquela bola de pilates aqui em casa, fiz tudo que estava no meu alcance, deixei o que não estava para quem
pode muito mais do que a gente, que eu acredito que seja Deus. Foi o melhor dia da minha vida. Eu tô muito feliz de poder contar isso pro meu filho no futuro, pra ele ver esse vídeo e inspirar mesmo as mulheres a assumirem esse protagonismo. Essa questão da via de parto, ela não define ninguém. Acredito que precisa de muita coragem pra gerar uma vida. Não, a via de parto, como é que vai ser, como é que não vai ser, pouco importa. O que importa é a mulher ter esse conhecimento e poder escolher com base na sua percepção de mundo, na sua forma de se sentir bem nesse momento. É nisso que eu acredito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi, assim, do fundo da minha alma, sabe? Do âmago mesmo. E foi muito especial. Foi o melhor dia da minha vida. Obrigada por assistir e até os próximos vídeos. Até mais.